Devocional da manhã com a irmã Fátima Bom dia, Albuquerque. meu amado, querido Espírito Santo. Eu louvo, eu exalto, eu glorifico e eu bendigo o nome do Senhor Jesus. Obrigada, meu Pai, por me permitir viver mais um dia em Tua presença. Obrigada, Pai, porque eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. E eu creio, Pai, que o Senhor já preparou o melhor dia para mim e para nossas vidas, no santo e poderoso nome de Jesus. E eu quero aproveitar esse momento, Pai, para entregar, consagrar ao Senhor esse novo dia, essa nova manhã, Senhor. Entregar, consagrar ao Senhor cada familiar meu, cada área da minha vida, Senhor. Interceder pela vida do meu irmão, da minha irmã, dos seus lados, seus familiares também, Senhor. E que tudo que nós formos fazer, pensar, decidir, Pai, esteja sempre de acordo e alinhado com a sua vontade, com a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, crendo no seu poder, na sua graça e na sua misericórdia. Desde já eu lhe agradeço por cada segundo, cada minuto, cada hora que nós vamos de viver na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu povo. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Meu irmão, minha irmã, pegue a sua Bíblia e vamos meditar juntos, né? No nosso devocional de hoje. A irmã Fátima está aqui mais uma vez, né? Para nós meditarmos juntos em João, né? João 1, do 1 ao 16. Amém? Então vamos lá. Desculpa. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandecia nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido a sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Aqui, meu irmão, minha irmã, o que eu tiro daqui é principalmente o versículo 12, né? É onde as pessoas debatem muito, né? E tem pessoas que não sabem explicar, né? Quando nós falamos assim, você não recebeu Jesus como seu Salvador, então você não é filho de Deus, você é criatura de Deus. Tem pessoas que até se revoltam, né? Não entendem. Só que nós temos que explicar, né? Porque tudo está na palavra, é verdade, né? O mundo pode passar, tudo pode passar. A palavra de Deus permanece para todo sempre, né? Aqui no versículo 12, o Senhor fala, né? Cadê? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todos nós sabemos, né? A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aqui o Senhor está falando, né?
que aqueles que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador não é filho de Deus, é criatura de Deus. Aí você vai falar assim, irmão Fátima, mas está errado, todos nós somos filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, com todo o respeito que você merece, que vocês merecem. Eu estou lendo a palavra do Senhor, né? Então, se alguém tem que questionar a palavra, a Bíblia Sagrada, e não a irmã Fátima Albuquerque. Eu estou apenas lendo, né? Então, aqui, meu irmão, minha irmã, eu prefiro crer, porque ele no princípio, ele era verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, Jesus Cristo, ele é a luz. Jesus Cristo, ele é o pão da vida, né? Então, nós temos que entender a palavra do Senhor. Quando nós lemos a palavra que nós não entendemos, o que nós fazemos? Nós nos ajoelhamos, né? Nos humilhamos diante do Todo-Poderoso e pedimos ao Espírito Santo que se revele a nós, que mostre para cada um de nós, que abra o nosso entendimento, né? Abra nossas mentes, né? Para que nós possamos entender a palavra. Só assim não vai haver conflito nenhum, né? Porque o próprio Espírito Santo está capacitado, né? Para nos ouvir, né? E para declarar para nós, revelar para nós, melhor dizendo, né? O que realmente significa a palavra do Senhor, né? Porque o Senhor fala com cada um de nós de uma maneira diferente. É a mesma palavra, mas Ele fala com cada um de nós de uma maneira diferente. Então, eu prefiro entender assim, que quem recebe Jesus como Senhor e Salvador se torna filho de Deus. Está aqui, João 1,12. Né? E aqueles que não o recebem como Senhor e Salvador se tornam criatura de Deus. Por quê? Repito, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador do universo. Deus é o Criador de tudo, né? Então, para ser filho de Deus, tem que receber o seu Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador. Amém? Espero que vocês tenham entendido, que não tenha havido nenhum desentendimento, nenhum conflito, né? E se porventura tiver havido algum conflito de pensamento, né? Que vocês se rendam aos pés do Senhor e peçam ao Espírito Santo que abra os olhos espirituais de vocês. Amém? É o máximo que a irmã Fátima pode fazer. O que eu estou fazendo é lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra e crendo na palavra acima de tudo. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui junto com meus irmãos, com as minhas irmãs, em um só Espírito e uma só fé. Eu creio na sua palavra. Sua palavra diz, meu Pai, que aqueles que não receberem Jesus Cristo como o único, suficiente e Salvador, não se torna filho do Senhor, mas se torna, assim, criatura do Senhor, porque o Senhor criou todas as coisas. Então, se algum irmão, se alguma irmã não concorda, Senhor, então, que o Teu Espírito Santo abra o entendimento dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, que eles possam receber a revelação do Espírito Santo e possam entender a Sua palavra, que é viva, fiel, poderosa e eficaz. Eu aproveito esse momento, entrego esse dia nas mãos do Senhor, entrego cada família representada nesse momento nas suas mãos, cada lar, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde, no nível de todo laço e armadilha do inimigo. E tudo que nós formos fazer, pensar nesse dia, nós possamos orar ao Senhor, entregar no altar do Senhor, nas mãos do Senhor, porque só o Senhor sabe qual é a melhor decisão que nós devemos tomar, para que amanhã ou depois nós não venhamos nos arrepender. Em nome de Jesus, entrego todos os lares, todos os meus irmãos, minhas irmãs, a minha vida, a minha família nas mãos do Senhor. Que o Senhor cuide de cada um de nós nos mínimos detalhes, como o Senhor tem feito diariamente. Desde já eu lhe agradeço e lhe engrandeço. Se o porventura houver algum laço, alguma armadilha, prepare contra nossas vidas, nosso lar, nossas famílias, que o Senhor poder entre ação, corte o laço, faça as armadilhas, jogue tudo por terra. E que o Senhor nos conceda a vitória em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, desejo a todos um dia de luz, de paz, de vida, de proteção, segurança e livramento. E você que está aniversariando hoje, que o Senhor te dê uma bênção toda especial, principalmente com muita saúde e longevidade. E você, meus seguidores e minhas seguidoras, muito obrigado por estar fortalecendo esse canal. Que Deus abençoe rica e abundantemente sua vida, seu lar e suas famílias. E nunca se esqueçam, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece é Jesus. E creia, meu irmão, minha irmã,
que o Senhor Jesus é poderoso para abrir porta onde nos exporta, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor e não permitirá que nos falte nada. Amém? Mais uma vez, um beijo, fique na paz e até